Olá pessoal, meu nome é Jonathan, eu sou aluno do curso de Enfermagem da PUC Minas, do campus Coração Carístico. E hoje nós vamos falar sobre corporeidade. É um trabalho que foi desenvolvido na disciplina de Cultura Religiosa do quarto período do curso. Bom, então para que possamos compreender esse tema, é muito importante entendermos primeiro o conceito e também aspectos históricos e da influência atual na percepção do ser humano, da sociedade e do mundo, já que é um tema muito amplo e que não pode ser confundido somente com o corpo, ou algo assim. O termo corporeidade, então, é definido como a maneira a qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como instrumento para relacionar-se com o mundo. Para muitas pessoas, a corporeidade está voltada apenas para as questões biológicas do homem, mas é muito além disso. É uma forma a qual o homem pode estar presente no mundo e como ele interage com o ambiente e as coisas ao seu redor, e com outras pessoas também. Quando falamos em corporeidade, falamos também das questões sociais, envolve ainda a relacionalidade e as relações socioculturais que o ser humano é capaz de estabelecer. Além das dimensões motora, afetiva, intelectual e social, a corporeidade inclui ainda a dimensão do espiritual que o ser humano busca, assim como a ligação entre todas as dimensões, já que o ser humano não é indivíduo em partes, elas se influenciam. Destaca-se então que a espiritualidade não está ligada a religiões, apesar de que essas religiões buscam mais o lado espiritual do ser humano. Mas quando falamos no espiritual, é além das necessidades físicas e materiais, alcançando a profundidade do ser humano que busca tornar-se melhor como pessoa e como membro de uma sociedade, abrangendo então aspectos da bondade, da solidariedade e do amor. O surgimento dessas necessidades eles provém de demandas que surgem na sociedade e que promovem no ser humano o desenvolvimento próprio pela satisfação do enfrentamento das problemáticas da vida. Bom, ao longo da história, então, a abordagem sobre a corporeidade estava diretamente ligada ao corpo, e hoje entendemos que as concepções sobre o corpo existentes na sociedade são fruto de um processo histórico, e essa história marcada absorve valores, crenças e sentimentos presentes na sociedade ao longo do tempo. Na Grécia Antiga, então, o corpo era visto como uma parte separada da mente. O corpo era valorizado e a sua forma e beleza eram encaradas de forma séria. E não era o bastante que uma pessoa fosse muito instruída, acumulando uma grande variedade de conhecimentos. Percebemos assim, então, que, inclusive vendo que antigamente o pessoal fazia muita escultura, fazia pintura sobre os corpos mais voltados para o masculino, que era considerado mais bonito, onde o corpo, então, ele era muito valorizado, o corpo bonito era muito admirável. Para Platão, o corpo era como um acessório, ou até mesmo uma morada da alma. E na medicina de Hipócrates, o corpo humano se configura como um microcosmo que faz parte de um macrocosmo, que seria o mundo como um todo. Na Idade Média, então, o corpo passa a ser visto como uma forma com que o que realmente tinha prestígio. Prestígio era atividades ligadas ao raciocínio. Era também um símbolo do pecado e acabou por ficar em segundo plano na sociedade. E só no cristianismo medieval passou a ser visto como aquilo que aproxima o homem do pecado. Mas também pode ser observada a santificação em Jesus. René Descartes traz a retomada então da ideia dessa divisão de corpo e alma novamente. Em contexto histórico, então, para a época, percebemos que os padrões eram instituídos desde muito antigamente, e o corpo era visto como mais importante que outros aspectos, e que o corpo nu ele era admirável em todas as suas formas, e as pessoas se preocupavam muito em manter uma alimentação saudável, manter uma aparência sempre jovem e bonita, porque era o que mais agradava as pessoas. A sociedade sempre então buscou modificar de alguma forma o corpo, a fim de ter essa beleza sempre presente. E os prazeres eram um domínio masculino e o homem era o que tinha o corpo mais apreciado. Observa-se hoje que as esculturas, como eu falei, elas retratam muito essa questão do corpo, da admiração pelo corpo. Bom, então trazendo o que alguns autores dizem,
Podemos citar Michel Foucault, que foi um filósofo, um professor, um psicólogo e um escritor francês, que destacou que o corpo como expressão de poderes e saberes que se articulavam estrategicamente na história da sociedade ocidental. O corpo é simultaneamente agente e peça dentro de um jogo de forças presente em toda a rede social, que o torna depositário de marcas e de sinais que nele sim se inscrevem nesses debates, os quais, por sua vez, têm na corporeidade seu campo de prova. E a alma surge como um instrumento de atuação de poderes ou saberes sobre o corpo, no processo de constituição do corpo histórico dos sujeitos. E para Platão, então, que foi um filósofo e matemático no período clássico da Grécia Antiga, ele definiu o ser humano a partir da cisão entre dois mundos, o inteligível da alma e o sensível do corpo. O inteligível da alma é a realidade ideal, captada pelo intelecto, o mundo perfeito e eterno. E o sensível do corpo, captado pelos sentidos, o mundo da fragilidade, composto de matéria dada as imperfeições, a corrupção. E entender o pensamento platônico ele é essencial para a compreensão de toda uma gênese filosófica que valoriza o mundo inteligível em detrimento do sensível. A alma é detentora da sabedoria e o corpo cárcere da alma. Com essa matriz de pensamento, Platão então afirmou que o ser humano é composto por um corpo, pedaço de matéria corruptível, fadado ao desaparecimento, e por uma matéria perfeita e eterna, reafirmando assim sua concepção dualista, a qual mais tarde prevalece sobre a formatação do paradigma cartesiano e será conhecida como dualismo psicofísico defendido por René Descartes. Silvio Galo, então, que foi um filósofo, pedagogista, um filósofo anarquista brasileiro, ele nos lembra sobre a teoria de hilemorfismo criada por Aristóteles, uma teoria que corroba a visão do filósofo de que forma e conteúdo não podem ser compreendidos separadamente, que soma e psique, corpo e alma são aspectos distintos, mas que concernem de um único sistema, criador de corpo ativo e a filosofia. E o René Descartes, que foi um filósofo e matemático francês também, ele mais desviou da concepção de corpo das características de um corpo ativo. Para ele, o ser humano não é somente uma composição de duas substâncias distintas, mas um ser que tem um corpo totalmente incapaz de mover-se por si só. É um corpo que não tem vida própria, mas que é movível por alguma coisa alheia, no caso a alma. A filosofia cartesiana tomava o partido da alma em detrimento do corpo, em razão do conhecimento. O filósofo advogava que o único conhecimento verdadeiro é aquele produzido pela razão, faculdade da alma, enquanto que o conhecimento sensível, como sede do corpo, enganava-nos. Bom, então, a relação da corporeidade com o cristianismo, vamos ver então que o pensamento da antiguidade se apresentava como grande fator de estabilidade social na medida em que explicava também os males nas quais a sociedade era cometida. Pensando então na morte de Jesus, que é aquele que veio ao mundo na missão de salvar a humanidade dos seus pecados, e a salvação, ele não refere somente à alma, mas ao homem em todas as suas dimensões corporais, por compreender as dificuldades enfrentadas às quais Jesus passou, o campo do medo, das emoções, da força, do foco e da determinação em cumprir aquilo que era a sua missão dada por Deus. A ligação do cristianismo com a corporeidade tem muito a ver com a espiritualidade, mas também diz sobre as questões relacionadas ao biológico, as questões sociais e psicológicas, as quais podem levar um homem a viver de forma a buscar o equilíbrio e bem-estar em todos os sentidos e fases da vida. Hoje, inclusive, os cristãos contemplam a morte de Jesus como um símbolo de salvação e remissão de seus pecados. Inclusive o feriado da Páscoa recentemente, que relembra essa entrega de Jesus, e a Santa Ceia que é celebrada como o corpo e o sangue de Jesus. A corporeidade pode ser relacionada com o corpo de Jesus diante do aspecto biológico, onde o corpo dele passou por dor, cansaço, exaustão,
por características psicológicas demonstradas pelo sofrimento e humilhação, por questões sociais que permeiam julgamento e crucificação, mas que também se relaciona com a força de vontade, sabedoria, os sentimentos firmes no propósito e na certeza do consolo e proteção de Deus, que nunca abandonou. Assim, a corporeidade demonstrada por sofrimento e dor do ser humano que foi Jesus, também é demonstrada como símbolo de força e perseverança. Outra religião observada foi o Espiritismo. A corporeidade para o espírita é o reconhecimento do corpo como limite para o conhecimento, e a sensação e materialização das vontades e necessidades devem ocorrer, e a ligação do homem com o mundo espiritual e as experiências relativas a essa realidade. O homem não é de forma alguma separado do corpo e a alma. Para o Espiritismo, o corpo físico é um instrumento da alma, e o corpo vive pelas sensações espirituais. Então, é como se o espírito usasse o corpo para fazer suas vontades. Quando trazemos a corporeidade para a enfermagem, nós temos que relembrar e pensar primeiro que a enfermagem ela atua de forma sistematizada, embasando seu direcionamento, seus cuidados com foco nas necessidades do paciente. Para isso, atuar em enfermagem exige vários conhecimentos, não apenas sobre o estado de saúde do paciente, mas também de sua interação familiar, seu modo de vida, suas particularidades, entendendo suas necessidades que vão muito além do biológico. Entendendo, então, a corporeidade como essa interação do homem com o ambiente, as coisas ao seu redor, inclusive com outras pessoas, o enfermeiro, que pode estar em diversos serviços de saúde, seja hospital, clínicas, consultórios, ele trabalha de modo a direcionar seus cuidados com maior segurança e autonomia, reconhecendo e selecionando aspectos mais importantes para que o paciente possa ter uma melhor interação com o mundo ao seu redor, permitindo que esse paciente entenda o seu papel na sociedade e a importância de seu lugar entre outras pessoas, garantindo assim a recuperação não apenas física, no caso se fosse uma hospitalização, por exemplo, mas em todos os aspectos, como biológicos, sociais e psicológicos. Citando uma autora muito importante para a enfermagem, Wanda Guiar Horta, ela aprofundou muito teorias de enfermagem que definem as necessidades humanas básicas e o papel do enfermeiro em contribuir para manter o paciente em equilíbrio e, quando este paciente estiver em desequilíbrio, retomá-lo ao seu estado habitual. Também ela disse sobre o ser humano ter aspectos biopsicossociais e espirituais, que é a relação das dimensões do ser humano guardada na corporeidade. É importante entender também que não é um trabalho só do enfermeiro, mas que envolve psicólogos, nutricionistas, diversos profissionais, mas entendendo que o enfermeiro é aquele que fica 24 horas ao lado do paciente, fica o tempo todo do lado do paciente, ele é o que está mais perto de identificar as principais necessidades, podendo notar então como está essa questão da capacidade do indivíduo de sentir e utilizar o seu corpo como ferramenta de manifestação e interação com o mundo, e como o corpo tem demonstrado aquilo que muitas vezes o paciente nem fala. O enfermeiro, então, entendendo que o corpo fala, pode compreender muito mais do que aquilo que aparelhos e exames e o próprio paciente não demonstram para a gente. Mas definimos, então, a corporeidade como nossa reação diante de reações. Em outras palavras, nossas reações se dão de acordo com o que sentimos ao nosso redor. É interessante que isso não é apenas algo físico, não é algo palpável, pois podemos sentir no âmbito psicológico, como conversamos com uma pessoa e ouvimos e também dizemos palavras. No âmbito psicológico, quando essas palavras elas têm algum impacto sobre nós e geram algum sentimento de alegria, de tristeza, de decepção. E é algo também espiritual, como um ambiente, uma igreja, por exemplo, que gera um impacto de emoções e sentimentos em nós. Portanto, a corporeidade é a fala do corpo, linguagem silenciosa que muitas vezes reflete tudo aquilo que tem dentro de nós. Seja um olhar, uma lágrima, um sorriso, isso é o corpo dizendo aquilo
que vai além das palavras. Selecionamos então algumas imagens que buscam retratar essa questão do corpo, do movimento, do olhar, do toque, e buscamos remeter sensações, algo sobre entrega, confiança, cuidado, expor sentimentos, semelhanças e diferenças entre os indivíduos, e algo muito profundo do ser humano que todos nós vivemos. Aqui então um exemplo é a dança, questões ligadas ao artístico, as manifestações do corpo no meio artístico, a como o corpo pode demonstrar sentimentos, o olhar também que diz muito, inclusive a importância de quando conversamos com uma pessoa olhando nos olhos, podemos identificar a verdade, podemos identificar firmeza, o olhar da pessoa, medo. Numa palestra, por exemplo, quando percebemos o nervosismo, o tremor, a insegurança de um palestrante, novamente o olhar, isso tudo é o corpo falando o tempo inteiro com outras pessoas e que a gente às vezes nem percebe. Novamente a questão cultural e os sentimentos e emoções, aqueles de alegria, de tristeza, de dor, de sofrimento. Então, o corpo de Jesus demonstrando que demonstrou, muita dor, sofrimento, o corpo, aquele corpo que mostra cansaço, exaustão, o olhar de medo. Essa imagem que mostra o impacto que sofremos o tempo todo do mundo, rádio, notícias, na televisão, nos jornais, o tempo inteiro, a gente é muito estimulado, a gente recebe, é muito receptível a várias coisas ao mesmo tempo. E a adaptação também do corpo, como nesse exemplo do Braille, onde as pessoas podem se adaptar para poder interagir com o mundo. Bom, alguns aspectos aprofundados que foi pesquisado além do tema, destacou-se muito para a gente a atuação da enfermagem e da importância do enfermeiro perceber esses aspectos psicológicos no paciente, e lemos muito sobre a sistematização de assistência de enfermagem e da importância de sair de caixinhas que prendem a gente a pensar que isso não é da minha área, isso é o psicólogo que tem que olhar, isso é o nutricionista que tem que olhar, e não é isso, porque às vezes tem muitas coisas que passam despercebidas e que a gente olha e acha que não é da nossa área, mas é muito além disso. A gente tem que se preocupar mais na qualidade assistencial, percebendo o ser humano como um todo e não focado no conceito biomédico, que é na doença e com foco curativo. Além disso, ressalta-se a importância do autocuidado e como é importante as pessoas cuidarem de si mesmas, de sua autoestima, do que pode ser melhorado em si, e se preocupar em estar bem, para que possamos cuidar de outras pessoas. E não deve ser visto como um egoísmo, mas como um ato de amor. Como dito, inclusive, nas primeiras aulas presenciais da disciplina de cultura religiosa, se conhecer e se amar não é egoísmo, e que é importante se conhecer e reconhecer aquilo que há de melhor em cada um de nós. Para amar o outro, é preciso se amar primeiramente, e esse amor próprio se dá dessa forma, se conhecendo e vendo pontos positivos em você mesmo, e ter essa preocupação com cada um, consigo mesmo. É sempre preciso pensar naquilo que ninguém pode fazer por você, além de você mesmo. O ser humano ele também sofre influência o tempo inteiro. São notícias, propagandas, publicidade, que o tempo todo visa demonstrar, chamar a atenção daquilo que às vezes a gente nem precisa, ou trocar aquilo que a gente tem por algo ainda melhor, mais novo. Pesquisando também sobre todo o trabalho, o grupo achou interessante a importância do cuidado que os seres humanos devem ter um com os outros. É muito fácil ferir outras pessoas, magoar uns aos outros, sobrecarregar com várias coisas, como trabalho e emoções. Mas é muito difícil enfrentar tudo isso, né? Por isso, compreendendo a corporeidade como termo usado na filosofia
para designar a maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como instrumento que se relaciona com o mundo, é importante pensar mais naquilo que falamos, pensar no impacto que as palavras geram, no impacto que as atitudes podem gerar na vida do outro. Às vezes as pessoas expressam medo, segurança, dor, e que nem percebemos. Às vezes palavras são ditas por diversas razões que... Às vezes as pessoas expressam medo, insegurança e dor, por exemplo, de uma forma que com atenção pode ser percebida, mas não é dita por diversas razões, como não querer se preocupar, como não querer preocupar os outros, ou ter medo de alguma coisa. E por isso, às vezes, podemos entender. E assim entendemos quando um amigo próximo, um parente nosso, alguém pergunta se você tá bem, e a gente fala, não, tô bem sim. E as pessoas falam, não, eu te conheço, eu sei que você não tá bem, você não tá aparecendo que tá bem. Alguns testemunhos sobre o tema, né? Vou ler aqui. Diante do tema e as pesquisas sobre ele, notamos como os corpos se expressam e têm a capacidade de atrair e ser atraído por outras pessoas. O pensamento, a emoção, a dor, o prazer, sentimentos a todo momento. O que chamou mais atenção é pensar também em pessoas com alguma limitação física, como elas podem apresentar dificuldades em se expressar e na adaptação do corpo em demonstrar sua linguagem corporal. Uma mãe e seu filho podem se reconhecer através do toque, do cheiro, do olhar e da voz. Assim percebemos as conexões e interações que começam desde o nascimento do ser humano e permeiam por toda a vida. Antes não percebia muito bem essa linguagem corporal. Agora entendo que é o corpo em movimento por intenções provenientes da mente, e influências ou respostas diante da interação com o mundo. A qualidade de vida e a corporeidade estão estreitamente ligadas, pois são formas, condições e possibilidades do ser humano de se relacionar com o meio em que está inserido. Bom, algumas considerações finais. Percebemos antigamente que o corpo sendo visto como belo, algo agradável, que era algo admirável, e que hoje os padrões de beleza existem sim, é claro, mas eles estão sendo cada vez mais questionados. Inclusive traz mais liberdade às pessoas serem e vestirem o que quiserem. Hoje não há uma obrigação das pessoas se vestirem de acordo com o que dizem sobre ela, com o que foi dito pela sociedade, como ocorria em outras épocas. Mas aquilo que queremos escolher, apesar, claro, das modas que são ditas na sociedade. Consideramos, então, a corporeidade muito a ver com a fala do corpo, que o corpo a todo momento fala sobre sentimentos, sobre pensamentos, sobre aquilo que a alma quer dizer. Olá pessoal, meu nome é Jonathan, passou uma moto. Olá pessoal, Coração Carístico, e hoje nós vamos falar sobre corporeidade. É um trabalho que foi desenvolvido na disciplina de cultura religiosa e esses são integrantes do nosso. Nós vamos falar sobre corporeidade. É um trabalho desenvolvido na Vamos começar então. Vamos começar então definindo o termo corporeidade. Então foi isso, esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.